Shabbat Shalom, que o Eterno abençoe a todos. Vamos começar agradecendo ao Papai do Céu por mais essa reunião, mais esse estudo, né? Que a gente possa ser dirigido aí pelo Eterno para ter conhecimento dos erros que foram praticados no passado e a gente possa não repetir no nosso presente, né? Irmão Carlão, agradeço ao Eterno aí, meu irmão, para a gente iniciar essa reunião. Bendito sejas tu, ó Pai Santo, Rei de Israel, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Louvado seja o teu nome, santo, bendito seja. Queremos te agradecer por mais esta oportunidade de mais um dia, Pai, mais um dia de estudo, mais um santo Shabbat que nos concede estarmos aqui unidos e reunidos num só pensamento, Pai. Que nos ajude, que venha assim, que nós venhamos aprender a Tua palavra, que nós venhamos buscar mais uma vez a Tua face, não somente hoje, mas todos os dias de nossas vidas, Pai. Que nós venhamos aprender e colocar em nossas mentes para ouvir e praticar e testemunhar, Pai. Te agradecemos, te louvamos por esta oportunidade que nos concede de estarmos aqui para ouvir a Tua voz. Te louvamos e te agradecemos pelos méritos do Filho amado de Yeshua. Amém. Amém. E chegamos hoje à 14ª porção da Torá, a porção Vairá. Porção essa que fala do coração duro, né, do faraó. Na porção passada a gente viu Moshe literalmente ali iniciando esse embate com o faraó, né? Ele vai até o faraó e a resposta do faraó qual foi? Ele aumentou as cargas do povo de Israel. Então ele endureceu ainda mais a cerviz, né? Ele endureceu ainda mais a punição a um povo que já estava sendo penalizado. E como é que a gente vai chegar a um culminante desse, né? A uma situação que nós vamos ver ao decorrer dessa porção, o Eterno enviando 7 pragas, né, diante do Egito, do faraó do Egito. E em todas elas a gente vê esse faraó não se curvando diante da autoridade do Eterno, não se baixando, mesmo sabendo que não tem controle sobre aqueles fenômenos, sobre aquela situação. E mesmo assim ele mantém-se de coração duro, sem querer negociar, né? Sem querer aceitar a sua derrota. Por muito menos, os faraós que a gente já ouviu falar na Torá, eles cederam. Quando Avraham foi até o Egito, o Eterno mandou uma praga e ele, na mesma hora, liberou o povo de Israel. Liberou Avraham e todos os seus servos, inclusive Sara, né? Por 2 vezes isso aconteceu e o Eterno sempre, quando ele mandava uma punição, os faraós anteriores, eles entendiam que aquilo ali não estava sob o seu controle e o que é que eles faziam? Libertavam o povo de Israel. Já a gente consegue encontrar aqui como é que eu posso dizer? Nesse faraó uma peculiaridade muito diferente. Por quê? Ele simplesmente, no caso lá de Avraham foi uma vez, né, no Egito, né? A outra foi com um rei cananeu, né? Porém, aqui a gente consegue encontrar Abimeleque, exatamente. A gente consegue encontrar algo diferente aqui nesse faraó. Ele parece ter motivos pessoais, motivos extra, o que está ali no contexto, o que a Torá não fala, para poder realmente não deixar o povo de Israel sair. Então é isso que a gente vai estudar hoje, justamente sobre isso, que existe outra versão que fala sobre esse faraó, que nos dá a entender realmente que muitos textos bíblicos se encaixam perfeitamente com a história que não é contada. Porque se a gente observar nos filmes, nas novelas, nas séries, eles colocam uma visão de que o faraó do Êxodo chamava-se Ramsés, que é amplamente difundido aí na maioria do consenso, né, sobre qual é esse faraó. Porém, Ramsés, ele era conhecido realmente por ser um guerreiro astuto, por ser um vencedor. Qual Ramsés? O Ramsés II e o Ramsés III. Mais o Ramsés II, né? Ele era um rei realmente muito feroz e conseguiu expandir o território egípcio, e a gente vai estudar sobre esses personagens. Esse e a outra versão,
que, ao meu ver, a outra versão se encaixa muito mais no cenário dos acontecimentos desse momento, dessa porção. Vairá. Então, apertem os cintos aí, vamos embora. E tá aí o contexto histórico do faraó de coração duro. Quem era esse faraó e por que ele tinha esse coração duro? Qual era o motivo desse homem agir dessa maneira? Então, por muitos anos fica essa pergunta no ar, né? Por que o faraó do Êxodo tinha um coração tão duro e por que resistia tanto em deixar o povo hebreu sair daquela terra? Qual o motivo? O que levou esse homem a sofrer tanto, né? Não sofre só ele, mas sofre toda a população, sofre todo o povo. E muitas vezes é assim na maioria das nações até os dias de hoje. O povo vai sendo levado como se fosse num passeio, né? Num barco. O dirigente da nação toma decisões totalmente equivocadas, coloca às vezes o povo em meio de guerras sem sentido nenhum. No final, esses comandantes aí, esses líderes de nações que estão em guerra, eles apertam suas mãos, terminam tudo com um cafezinho, ou então com muita cachaça, né? Um whiskyzinho, um negócio diferente, enquanto meio mundo de gente morreu nas guerras, por causa de decisões de pessoas que não vão lutar as guerras, né? Então, a gente vai justamente estudar sobre isso. Então, eu usei várias referências nesse estudo. Eu vou aos poucos soltando aqui para vocês, falando. Quem estiver aqui acompanhando online vai conseguir observar essas referências, né? Então, a primeira pergunta que está aí no primeiro quadro, né? Deixa eu até levantar aqui para o pessoal poder ver também um pouquinho. Ramsés ou Tutmoses? A linha de Tutmoses. É Ramsés I, Ramsés II ou Tutmoses? Primeiro, Ramsés. Ele reinou entre o ano 1300 a 1200 antes de Yeshua, antes da Era Comum. Então, a primeira versão é desse homem, desse faraó, que reinou entre 1300 a 1200. Porque a contagem é ao contrário, né? Ela é regressiva. Ela é regressiva, exatamente, não progressiva. Porque é antes da Era Comum, né? Então ele reinou de 1300 a 1200 antes da Era Comum, Ramsés. Já a segunda opção, nós temos Tutmoses, que reinou de 1521 até 1450. Alguns historiadores colocam 1430 antes da Era Comum, esse reinado da linhagem da 18ª dinastia dos faraós, que é justamente a linha de Tutmoses. Então, só pelos nomes a gente já vê alguma coisa diferente aí, né? Moshe, Moses, em egípcio, né? Moses. E a gente vê Tut, Moses. Tut, em hebraico, é justamente em egípcio, é irmão. Tut, Moses, irmão de Moisés. Então a gente vê que tem já um sentido no nome, que a gente já começa a entender por que o nome de Moshe, em hebraico, em egípcio, Moses. Justamente por causa dessa segunda linha, que é o que a gente vai abordar nesse estudo. Porque a primeira linha, a primeira opção, que é Ramsés, todo mundo já conhece. Não tem link nenhum com as histórias das escrituras. Já a linha que ninguém estuda, a desse Armoses ou Tutmoses, é justamente a que é a verdadeira, que a gente vai ver nesse estudo, e a gente vai entender o porquê. Então, dentro dessas duas linhas, né, a primeira, os historiadores afirmam que o êxodo aconteceu entre 1300 a 1200 antes da Era Comum, antes de Yeshua. Eles se baseiam em algumas afirmações encontradas no texto das Escrituras, e uma delas é, vocês abrirem aí na sua escritura, no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte, ó: estabeleceram, pois, eles chefes de trabalhadores forçados para oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiro de Pitom e Ramsés. Agora, por que a história fala que Ramsés é o faraó do Êxodo? Porque essa cidade foi construída no período de Ramsés, entre 1300 e 1200 da Era Comum. A cidade de Ramsés foi construída no reinado de Ramsés. Então, como é que a gente pode dizer que não é Ramsés o faraó? Já que foi construído, os israelitas construíram essa cidade.
É isso que a gente vai estudar. Porque o maior argumento mais forte, justamente, é esse texto bíblico. De que não há como dizer que não foi construída a cidade de Ramsés em outro reinado, a não ser esse do Ramsés II, né? O segundo da dinastia da linhagem de Ramsés. Então, olha o que o texto diz. Ramsés, ou Per-Ramsés em egípcio, a casa de Ramsés foi a capital do Baixo Egito durante o reinado de Ramsés II até o fim da 20ª dinastia egípcia. Então ele pegou da 19ª até o 20ª egípcia, foi usada essa cidade capital como do Baixo Egito, né? Existia o Baixo Egito e o Alto Egito. Ao contrário, né? O Baixo Egito ficava em cima e o Alto Egito ficava embaixo. Até nisso eles são ao contrário, né? Existiam duas dinastias que comandavam sempre o Egito. Poucas vezes eles unificavam essa dinastia, em poucos casos. Então, a dinastia do Baixo Egito, que ficava em cima, de Ramsés, reinava a partir da cidade de Ramsés. Então, como os israelitas construíram essa cidade, e está no texto bíblico, logo eles acreditam que aconteceu entre 1300 e 1200 antes da Era Comum. Qual o problema disso? O problema, meus irmãos, é que a gente tornaria a escravidão do povo de Israel para mais de 400 anos dentro do Egito, só no Egito. E tem um texto bíblico que fala que o povo de Israel ficou 400 anos peregrinando, né? Mas não é 400 anos de escravidão, é 430 anos de peregrinações, ou seja, desde quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus até a saída do povo de Israel do Egito. Porque se a gente observar, foram só 2 gerações que o povo de Israel ficou de escravidão. Tanto é que o pai de Moshe era neto de Levi. Ele chegou a ver Levi, ou seja, passou-se ali pouco mais de 200 anos. Eu não vou trazer isso aqui para vocês, porque realmente a gente passaria aqui quase 3 horas comentando. Se eu for trazer genealogia, tudinho. Mas vocês conseguem enxergar isso facilmente nas escrituras. Só basta ler rapidamente a genealogia, vocês vão ver que o tempo que o povo passou ali foi cerca de 200 e poucos anos, 220 anos, 230 anos, dentro da terra do Egito. Então não foi uma estadia tão grande, entendeu? A segunda opção, outros historiadores que também são renomados, entre deles aqui no Brasil reconhecidamente é o Rodrigo Silva. Eles colocam o período do Êxodo pouco antes, por volta de 1450 a 1420 antes da Era Comum, sendo esse período no governo da 18ª dinastia faraônica. Também existem argumentos que utilizam textos bíblicos para embasar o pensamento. E o mais forte, um desses textos mais fortes, está lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. Olha o que o texto diz claramente e vai colocar exatamente, capítulo 6, versículo 1. Vai colocar exatamente o tempo onde aconteceu a saída do povo de Israel do exílio, né? 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, olha, o tempo é fixado, né? No 4º ano do reinado de Shilomó em Israel, no mês de Ziv, no 2º mês, ele começou a construir o templo de Adonai. Então, quando foi que foi começado a ser construído o templo? 480 anos depois que o povo saiu do Egito. E quando foi que o templo começou a ser construído? Aí a gente já vai saber qual é o período que se encaixa com a saída do povo de Israel do Egito. Shilomó iniciou seu reinado provavelmente no ano 971 antes da Era Comum. 4 anos depois ele iniciou a construção do templo, ou seja, no ano 967. Se a gente subtrair os 480 anos, a gente está falando do ano 1447 antes da Era Comum. Então se encaixa em qual dos dois períodos aí? 1521 a 1450. Pronto. Então a gente tem basicamente aí, porque esse 1450 eu estou colocando exato, porém existem dúvidas se é entre 1450 e 1430.
Então, está dentro desse período temporal. Não tem uma diferença de quase 200 anos de tempo, de lapso de tempo para esse período. A gente consegue encaixar o texto da escritura com um tempo bem anterior ao de Ramsés. Segundo ponto, toda a história de Ramsés, Ramsés é um dos faraós mais detalhados na história egípcia, ou seja, onde a história deles é feita na parede, né, na maioria das vezes, e alguns pergaminhos, mas a maioria está nas tumbas, né, nas paredes, e ele é um dos mais documentados. Porém, justamente o faraó, né, Tutmoses, a gente vai ver que tem um período que ele é apagado da história, que é um costume egípcio. Então a gente vai começar a entender por quê. Se fosse no período de Ramsés, com certeza os relatos bíblicos estariam preservados. Os acontecimentos, as pragas que tiveram, estariam preservados nos seus escritos. Já o que não acontece com a história de Tutmoses, com o período de Tutmoses. Vai ver que vai ter muita coisa apagada pelos próprios, veja, os próprios descendentes dessa linhagem de Tutmoses, eles mesmos apagaram um pouco da sua história. Então, a gente começa a encaixar aí que esse período de Shlomo iniciou-se no reinado possivelmente no ano 971. O templo foi construído em 1967 e a gente vai encontrar ali mais ou menos a data de 1447, colocando o êxodo num período da 18ª dinastia egípcia, dinastia que recuperou o reinado do governo dos Hyksos. Aqui a gente vai ver no 4 e 5 justamente a cidade de Ramsés e a questão de onde ficava, porque não pode ser Ramsés. Então, esse quarto slide aqui que eu vou passar para vocês, ele não tinha passado aqui no estudo ainda, fala da estela de Merneptah. O que é uma estela? A estela, meus irmãos, justamente era como se fosse uma placa, onde se falava, uma placa comemorativa de pedra, onde se falava e mostrava-se como é que eu posso dizer? Se escrevia vitórias. Olha aqui a estela que foi encontrada. Essa estela aqui se contava histórias de uma guerra. Como é que foi? A vitória é uma estela comemorativa, que se chama. Se contava a história de guerras que o faraó conseguiu ganhar e se contava ali, se escrevia como foi essa guerra. E essa estela aqui é de Ramsés, de 1300 a 1200 antes da Era Comum. Por que não pode ser Ramsés o faraó do Êxodo? Por causa dessa estela aqui. Olha o que está escrito nessa estela de comemoração de uma vitória desse faraó na terra de Canaã. Ele foi para a terra de Canaã e ele derrotou um monte de povos lá. Olha quem ele derrotou. Os chefes dos inimigos prostraram-se dizendo Salom ou Shalom, né? Expressão que significa haja paz. Significa mais do que a mera ausência de conflitos. Nenhum se levanta a cabeça entre os 9 arcos, que é uma forma deles dizerem aquela região ali, né? Ninguém poderia levantar mais a cabeça, porque eles estavam subjugados, né? Tisneu, dos líbios, está derrotado. Hati, que poderia ser traduzido também para o hebraico de os hititas, né? Eles que eram um povo que ficava na terra de Canaã, que eles residiam ali na área da Palestina, né? Conhecida hoje como Palestina, que Palestina não existe, né? Isso é uma designação errada. Mas para situar a região da Palestina ficavam os hititas, né? Ou seja, os hititas estão em paz. Canaã está despojada de toda a maldade. Ascalão foi conquistada. Gaza foi tomada. Leoná, que ninguém sabe quem é, também está derrotada. Ficou como se não tivesse existido. Israel está destruído ou devastado. A sua semente ou a sua descendência não existe mais. Como é que Ramsés II é o faraó do Êxodo e ele já está destruindo e atacando Israel? Se Israel não tinha tinha acabado de sair do Êxodo, ia passar 40 anos no deserto e ele já estava morto.
Como é que ele, nessa incursão, ele bateu, ele destruiu Israel? Então, Ramsés II está totalmente descartado pela sua própria estela de vitória contra o povo de Israel, que já estaria estabelecido 200 anos depois na terra de Canaã. Ou seja, se a gente colocar o período anterior dessa dinastia de Tutmoses, dá tempo do povo realmente ter saído do Egito, passado 40 anos no deserto, ter conquistado a terra de Israel, e depois, lá em 2 Reis, se eu não me engano, conta a história de um faraó, não diz o nome do faraó, que subiu numa empreitada sobre o território de Canaã e conquistou várias vitórias ali. Esse seria o faraó, Ramsés II, quando o povo já estava estabelecido. Agora, por que eu estou contando tudo isso? No final vocês vão entender, que é justamente a gente entender que para tudo na vida há motivos, às vezes não está no nosso conhecimento. Porque o irmão Ivan me tratou mal, eu tratei mal o irmão Ivan. Porque eu tô de cara fechada hoje, eu não aceito o conselho de fulano. Às vezes existem coisas que estão ocultas que a gente não sabe entender, não vai entender. Então, por que esse faraó tinha um coração duro? E por que o Eterno está tentando tratar esse coração duro com pragas e coisas enormes? Porque grande também era o rancor desse homem. Quanto maior é o sentimento de perversidade, de rancor, de raiva que a gente tem no nosso coração, maior serão as provas que farão com que a gente se torne ao bem, a coisa boa. Então, se você odeia muito, meu irmão, minha irmã, você também será bastante provado e testado para ver se você vai mudar a forma de você viver. Se você é muito arrogante, prepotente, acha-se o dono do mundo, com certeza virão testes e provas para saber se você vai aguentar as consequências dessa sua arrogância. Então, o primeiro questionamento que a gente faz: como encaixar uma cidade que foi construída 200 anos depois do primeiro êxodo? Que é justamente o primeiro argumento que a gente viu, que os israelitas construíram Ramsés. Como é que a gente vai encaixar que os israelitas construíram Ramsés se Ramsés foi construído 200 anos depois do tempo que a gente está tentando construir aqui? É impossível, não é isso? Porém, veja bem, no início do Império Médio, que foi de 2055 a 650 antes da Era Comum, a cidade testemunhou, essa região onde ficou Ramsés ali, o influxo gradual de povos palestinos não, né? Leia-se, da terra de Canaã, semitas, né? Na capital Ixa, que foi construída por volta de 1530 antes da Era Comum. Qual foi a capital Ixa que foi construída antes da Era Comum? A gente vai ver já mais à frente. Porém, qual é o detalhe principal? Essa capital dos Ixos, que eram semitas, que conquistaram o reinado egípcio, ela foi construída exatamente no local onde foi construído Ramsés. Essa cidade foi saqueada pelo faraó Armoses ou Tutmoses por volta de 1521 antes da Era Comum. Permaneceu obscura até o advento da 19ª dinastia, a dinastia do Ramsés, cujo a casa era próxima. Na realidade, o que aconteceu? Ramsés reconstruiu a cidade de Avares, que era a capital dos Ixos, colocando posteriormente o nome de Pi-Ramsés. Isso acontece por várias e várias vezes. Jerusalém já foi destruída várias vezes, já foi colocada nomes, por exemplo, agora, recentemente, Jerusalém, a terra de Jerusalém foi colocada a terra de Filístia, dos filisteus. Porém, ela sempre foi Jerusalém. Do mesmo modo, a cidade de Ramsés, ela passou por todo o tempo da história conhecida como Ramsés, mas ela foi construída sob os escombros da cidade de Avares. Agora, por que o Eterno disse que foi construída a cidade de Ramsés? Porque simplesmente ninguém ia saber onde é que ficava essa cidade.
Porque o que ficou mais conhecido foi a cidade de Ramsés e não a cidade de Avares. Ela foi construída em cima das ruínas de Avares. Então tá aqui, olha, um mapa, vou mostrar para você. Cidade de Pi-Ramsés, cidade de Avares. Observe se não é no mesmo local. Um em cima do outro. Ou seja, Ramsés foi construído em cima de Avares. Por isso que o Eterno disse que os israelitas construíram não Avares, construiu Ramsés, porque passou-se milhares de anos. A cidade de Avares só veio ser descoberta agora em 1400 e pouco, 1900 e pouco na nossa era. Ou seja, passou-se 3.000 anos ela debaixo de escombros da cidade de Ramsés. Então por isso que o Eterno vai lá e coloca o nome de Ramsés, porque o pessoal ia ter noção onde era a cidade. E um dia ia ser descoberta essa cidade de Avares. Então, o que é que isso é relevante para a nossa fé, para os dias de hoje? Para a gente entender o início da história. Onde entra esses Ixos? Quem eram os Ixos? Os Ixos, está aqui uma estela dos Ixos matando os egípcios. Ó. Isso aqui foi encontrado no Egito. Esses são os Ixos. Eles eram povos, tá vendo esse faraó matando esses com a roupa meio diferente, ó, tá vendo a cor da roupa dele diferente? Esses que estão mortos com a cor diferente eram justamente os Ixos. E aqui é o faraó Tutmoses matando esses Ixos. Porque eles invadiram, foram migrando, né, da terra de Canaã. Vocês vão ver essa migração desde o tempo de Abraão. Abraão saiu de onde? Da terra de Canaã e foi para onde? Para o Egito. Ele acompanhou uma caravana de pessoas de lá de Canaã que desceu até o Egito. E vários desses grupos, dessas caravanas, foram indo para o Egito, começaram a gostar daquela terra, começaram a ver fartura no Egito e foram ficando por lá. Num determinado momento, eles criaram um grupinho forte e viram a fraqueza do faraó do Baixo Egito e disseram: por que a gente não mata esses camaradas e a gente fica por aqui mesmo e a gente se torna faraó? E foi isso que eles fizeram. Os Ixos, que quer dizer soberanos estrangeiros, foram um povo semita asiático que governou o Egito, veja mesmo, desde 1638 antes da Era Comum até 1521. Iniciando o segundo período intermediário da história do Antigo Egito. Ao contrário do que antes se pensava, os novos estudos indicam que os Ixos não invadiram a região oriental do delta do Nilo durante a 10ª dinastia, 12ª, mas que tomaram poder como dinastia dominante em 1638, numa revolta após várias ondas de migração anteriores. Ou seja, eles se juntaram ali, começaram a ver a fraqueza do faraó do Baixo Egito, e eles simplesmente foram lá e destronaram o faraó e disseram: vamos escolher um para ser o faraó. Ou seja, eles gostaram tanto daquele modo de viver egípcio, que eles não quiseram destruir tudo, criar uma terra de Canaã ali no Egito. Eles quiseram se associar e ser como se fosse o próprio faraó. Eles tomaram a posição do faraó. Só que eles não tinham conhecimento de nada da terra do Egito. De absolutamente nada. Dos seus deuses, da sua forma de viver. Eles foram ocupando tanto o cargo de faraó, quanto de sábios, quanto de conselheiros. Esses Ixos eram um governo estrangeiro na terra do Egito. E tá aqui as referências, depois vocês podem acompanhar online. Então, como um faraó egípcio iria aceitar, por exemplo, a governança de Iosef? É uma pergunta que todo mundo se faz. Porque os egípcios, eles eram muito assim, caxias, muito rigorosos com estrangeiros. Ele não aceitava estrangeiro. E como é que alguém ia pegar um prisioneiro semita e colocar como governador do Egito? Aconteceu justamente esse fato na época da governança dos Ixos, que se encaixa perfeitamente no período temporal que a gente está citando aqui, de 1600 e pouco, antes da Era Comum.
fica muito mais fácil da gente entender que esses semitas que começaram a governar na terra de Israel, que começaram a reinar ali no período do faraó, no lugar do faraó, pegar um semita também e colocar ele como governador do Egito. Fica muito mais simples de você entender do que acreditar que um faraó, que era totalmente assim, contrário aos estrangeiros, colocar alguém no poder do Egito. Para os Hicsos, que era muito mais fácil pegar um descendente de Sem também, que eles eram semitas, e colocar como faraó, um governador do Egito. Então, quem seria esse faraó? O Mairib Shesh, o nome do cara era Shesh, né? Depois a gente vê Shesh também governando a Assíria, né? Então é daquela região justamente dos semitas. Então ele foi um faraó durante o período intermediário de uma dinastia de oposição cronológica, de duração do seu reinado são incertas e sujeitas a debate até o dia de hoje, mas foi achado selos com um escrito, né, um sinete, que era uma marcação dizendo que aprovava determinado projeto desse faraó, que está escrito, né, o filho de Ra-Shesh. Ou seja, não existe nenhum faraó com o nome Shesh, só esse aí que era de origem semita. Então, por que esse faraó não entendeu algo tão básico da cultura egípcia? Por exemplo, as 7 vacas no Egito é uma das deusas principais do Egito, que é a deusa Hathor. Essa deusa representa a fertilidade do rio Nilo. E essa deusa representava o quê? Que cada vez que aparecesse em algum determinado local uma vaca fazendo alguma coisa diferente, seria a prosperidade do rio Nilo. E 7 ratores representavam uma fartura plena. E tem uma imagem aqui de 7 vacas e um touro. O touro seria o faraó, né? Então, 7 vacas gordas, numa mentalidade de um faraó egípcio, ele mesmo saberia, seriam 7 anos de fertilidade. E 7 vacas magras seriam 7 anos de pobreza, de fraqueza. Por que esse faraó ficou incomodado e não sabia do sonho? Porque ele não era egípcio. Ele não conhecia os deuses egípcios. Porque os seus conselheiros também não sabiam. Porque eles também não eram egípcios. Seria facilmente descoberto por um faraó egípcio. Então, existem documentos, hierógrafos, né, inscrições nas paredes lá dos egípcios, mostrando a chegada dos Hicsos em 1900 antes da Era Comum. Eles chegam com roupas coloridas, túnicas coloridas, assim como a de Yosef, por exemplo. Embora os Hicsos tenham sido os primeiros estrangeiros a governar o Egito, os registros escritos do seu reinado são escassos. Por quê? O que é que os faraós faziam quando assumiam um poder? Eles apagavam da memória o seu antecessor. E principalmente, qual é a maior vergonha do Egito? Que povos estrangeiros assumiram o reinado dos faraós. Por isso que foi tudo apagado dessa história dos Hicsos. Existem pouquíssimos relatos sobre essa história. Por isso que Moshe, ele fala isso lá em Êxodo capítulo 32, versículo 32. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. De onde Moshe traz essa ideologia de riscar o nome do livro, de apagar o nome da história? Justamente desse costume que existia de quando um faraó assumia e não gostava do seu antecessor, ele apagava o nome da história. Então, os monumentos construídos durante o reinado de uma, a gente vai ver já, de uma faraó, mulher, existiu uma mulher que foi faraó do Egito. Vamos ver quem é essa mulher. Que coisa interessante. Foram atacados, suas estátuas foram destruídas e todos os locais registrados com seu nome foram apagados. Egiptólogos acreditam que essa atitude foi uma tentativa do novo faraó de obter algum crédito por todo o sucesso que alcançou. Então, quem escreveu esse artigo, né, Joyce Tisdale, escreveu um artigo para a BBC que, ao remover todas as referências óbvias de sua corregente, né, anterior,
Armoses, Tutmoses III, poderia associar-se o reinado dela ao seu próprio nome. Então ele se tornaria o maior faraó do Egito. Então Tutmoses III apagou o nome da anterior dele, que a gente vai ver quem era. O nome dela é difícil, garanto. Difícil de citar. E ele, no final, ele apagava e no final ele botava só o nome dele ali. Que quem construiu várias coisas no Egito, ela foi uma das maiores construtoras do Egito, foi ele. Então, a gente encontra também um texto que começa a ficar claro pra gente. Quem foi que destruiu os Ixos? Tutmoses I. Ele veio do Alto Egito, subiu até o Baixo Egito, veio um negócio ao contrário, né? E ele destruiu os Ixos, esses governantes que eram da terra de Sem, os semitas, né? Que reinaram por quase 100 anos ali na terra do Egito. Ele foi lá e matou tudinho. Apagou o nome dele da história. E esse Tutmoses I é o faraó que começa a perseguir o povo de Israel. Por isso está escrito em Êxodo capítulo 1, versículo 8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre Yosef. Por que ele não sabia nada sobre Yosef? Porque ele não queria saber de nada do reinado anterior, dos Ixos, que eram estrangeiros. Ele subiu lá, matou todo mundo e apagou da história Yosef. Ele viu uma grande quantidade de estrangeiros ali na cabeça dele. É semita, são Ixos, então vamos escravizar eles. Vamos colocar cargas pesadas sobre eles para que eles não se associem a outro povo estrangeiro e venham lutar contra nós. Por isso que esse faraó Tutmoses I, ele simplesmente é o faraó, ao meu ver, né? Se encaixa perfeitamente nessa linha temporal que a gente está trilhando aí, que era o faraó que não conhecia José. E esse faraó, ele teve uma filha. Posteriormente, ele tem um filho. Mas qual é o filho que ele tem? Esse filho que ele tem não é da primeira esposa, né? Que no Egito tinha muito disso. A primeira esposa e depois tinha as concubinas. A primeira esposa que daria o filho que regeria seria o seu sucessor. Só que a primeira esposa dele nunca teve um filho homem. Ele teve uma filha mulher. Quem teve um filho homem foi uma concubina dele. E ele sempre aguardou que a sua primeira esposa tivesse um filho homem para que esse sim fosse o seu sucessor, né? Então a família do faraó do Êxodo, Tutmoses I, foi o faraó que conseguiu unir o Alto e Baixo Egito, recuperando um reinado que foi assumido pelos Ixos. Esse é o faraó que provavelmente não conhecia Yosef, como a gente viu acima. Essa era uma prática muito comum dos reis egípcios, e nesse caso principalmente, pois foi uma das maiores vergonhas já conhecidas dos faraós egípcios. Um governo estrangeiro em suas terras. Tutmoses I teve uma filha mulher com sua primeira esposa e teve também um filho homem, porém com a sua concubina. Ele colocou o nome de Tutmoses II, já a sua filha chamava Hatshepsut. Aos 17 anos de idade, ele casou a filha dele com o próprio irmão. Era um costume egípcio. Ele casou a sua filha com a primeira esposa com o seu filho, que era filho da concubina. Prática normal dos egípcios. Porém, a história contada que Hatshepsut não teve filho homem, e sim apenas filhas mulheres. E o reinado de Tutmoses I durou de 1521 a 1493, totalizando 39 anos. Então, veja bem, o primeiro Tutmoses reinou por 39 anos, só teve um filho homem com a sua concubina, e ele aguardou durante todos esses anos ter um filho homem com a sua primeira esposa. Não conseguiu. Só teve uma filha com a sua primeira esposa. E a sua filha é justamente a que adotou Moshe. Segundo essa linha de tempo que a gente está adotando. Porque a gente vai entender que foi ela. Vocês vão ver que a vida dessa mulher, ela é a única faraó do Egito. Uma mulher que se tornou faraó. Ela assumiu inicialmente para tampar ali um buraco, uma brecha, e depois ela tomou o trono para si e continuou esperando que Moshe voltasse. Veja que coisa interessante. A filha do faraó que encontra Moshe.
Em Êxodo capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: a filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Então, essa Hatshepsut é a filha de Tutmoses I. Seria a filha do faraó que criou Moshe. Ela criou Moshe com toda a cultura e ensinamentos que seriam necessários para que ele, Moshe, viesse a se tornar faraó. Sendo que agora, descendente dela, porém, como sabemos, Moshe, em tese, era um descendente sanguíneo do povo Ixo, do povo semita. Veja que confusão. O faraó que destronou os Ixos agora tem um neto da sua filha, que é a filha com a sua esposa, primeira esposa, e esse herdeiro tem o sangue semita, que era Ixo de novo. Então eles iriam aceitar bem, novamente, a dinastia dos faraós indo para um Ixo? Ninguém queria, não é isso? Eles já passaram sufoco ali para tirar os Ixos do poder. Agora está tudo voltando para os Ixos de novo. Sem condição. Exato. Aí que outrora trouxe vários problemas à dinastia faraônica de Tutmoses. Como o faraó não tinha herdeiros, além de seu filho Tutmoses II, e o próprio Tutmoses II não havia gerado filhos homens até aquele momento, Moshe era literalmente uma pedra no sapato de Tutmoses I e Tutmoses II. Porque lembre-se, Tutmoses II, que é casado com essa faraoa, né, essa mulher, Hatshepsut, eles não tiveram filhos homens também. E o Eterno vai lá e coloca Moshe no meio desses dois aí. Ele é criado por Tutmoses II e por Hatshepsut. Pois a morte dos dois, depois da morte desses dois, né? Moshe assumiria o reinado. Em tese, a dinastia egípcia tornaria novamente a ser governada por um estrangeiro. Então, quem é o faraó? A gente já soube quem é um faraó que não conhecia Yosef. Quem é o faraó que perseguiu Moshe? Que quando Moshe matou um egípcio, ele foi lá e queria matar Moshe. Tutmoses II. Porque, fala a verdade, vocês acham normal que um faraó que está um príncipe do Egito, que está na linha de sucessão principal do faraó do Egito, por ter matado um soldado, ser condenado à morte? O faraó só bastava o cara não botar um pouquinho mais de sal na comida dele, ele mandou enforcar o padeiro. Por esses príncipes, esses faraó, matar um ele matava rindo, é o famoso mata-rindo. Eles matavam como trocava de roupa. Então por que Moshe vai ser perseguido e morto por ter matado um soldado? Bastava dizer, ele foi rebelde contra a minha decisão, fui lá e matei ele, pronto. Mas como esse Tutmoses aí não queria que Moshe assumisse o trono, e vocês vão ver o porquê. Por azar de Moshe, ou já premeditado pelo Eterno, esse Tutmoses II, como eu havia dito, ele não teve filho homem, não é isso? Até um ano antes de Moshe ter matado o egípcio. Um ano antes, esse homem teve um relacionamento com a sua concubina também e teve um filho, Tutmoses III. E quando ele era recém-nascido, Moshe foi lá e matou o egípcio. Aí ele disse, não, porque se eu morrer agora, Moshe vai assumir o trono e vai mandar matar meu filho e a dinastia vai para o Moshe, né? É melhor matar Moshe e meu filho, quando crescer, ele assume o trono. Então, Tutmoses II reinou por pouco tempo, cerca de 8 anos só. Casou-se com sua meia-irmã, Hatshepsut, como a gente já sabe, não tendo filho homem com sua esposa, só teve filhas mulheres. Ele, porém, já próximo da sua morte, teve um filho com a sua concubina, dando o nome do seu filho de Tutmoses III. Quando seu filho completou 4 anos de idade, o faraó Tutmoses II morreu. Ou seja, Tutmoses III tinha 4 anos de idade. E o Tutmoses II foi lá e morreu. Vocês já imaginaram um faraó com 4 anos de idade?
não teria como, né? Um governante reinar com 4 anos de idade. Seria impossível para essa criança se tornar faraó. Aí então surge a figura de Hatshepsut. Ela assume provisoriamente o reinado até que a criança se tornasse faraó. Isso seria até a criança ter em média 10 anos de idade, que já aconteceu. A gente tem um relato de um faraó bastante conhecido, esqueci o nome dele agora. Era o faraó menino. Ele reinou a partir dos 10 anos de idade. Então, segundo a cultura egípcia, um faraó só podia dar início ao seu reinado a partir dos 10 anos de idade. Eu esqueci, é Tutankhamun o nome do faraó. Não sei se vocês já ouviram falar. É o faraó um dos mais conhecidos, faraó menino, Tutankhamun. Depois vocês pesquisem. Porém, com 4 anos não dava, né? Então a Hatshepsut é a mãe dele, a mãe é assim, né? A tia e a irmã, né? Tia e irmã desse faraó, Tutmose III, ela assumiu o trono, porque ela é descendente direto do Tutmose I. Então aí tudo bem. Isso seria até ele completar 10 anos de idade. Porém, ela, em pouco tempo, resolveu que não passaria o reinado para o seu filho, esse seu sobrinho. Hatshepsut ficou 5 anos reinando provisoriamente, mas resolveu, através da influência com os sacerdotes, assumir o reinado e, posteriormente, ela se tornou faraó por 22 anos, totalizando seu governo por 27 anos. Por que essa mulher ela assumiu o trono? Porque ela não passou para o seu... Ela tinha esperança que o filho dela voltasse. Esperança que Moshe voltasse. Porém, a gente sabe que a Escritura fala que Moshe passou quantos anos? 40 anos. Então ela ficou esperando todo dia que Moshe voltasse, e Moshe não volta. Ela ficou lá segurando o osso, querendo passar para Moshe, e Moshe não voltava. Porém, aquela criança cresceu. Ela estava esperando que sua tia desse de volta o trono para ele. E todo mundo sabia, provavelmente dizia ele, e dizendo, olha, ela está esperando Moshe voltar para dar o trono a ele, não a ti. E ele ficou esperando, e ela sem entregar o trono, e ele criando raiva tanto dela quanto de quem? De Moshe, que ele nunca viu. Moshe havia fugido, porque quando ele tinha acabado de nascer, o Tutmose II estava procurando algum jeito de matar Moshe. E achou. Quando ele matou um egípcio, não, agora você vai morrer também, pronto. Aí Moshe fugiu. Porém, meus irmãos, essa Hatshepsut, a mulher, faraó, né, a faraó mulher, ela... Veja que história interessante. Alguns grandes egiptólogos e historiadores encaixam o período da faraó Hatshepsut justamente no período do tempo em que Moshe, no tempo de Moshe, né? Ela seria a filha do faraó que venceu a batalha contra os íxios. Então, veja alguns pontos que são interessantes na vida dessa mulher. Ela não tinha filhos homens, assumiu o reinado por um tempo enquanto seu sobrinho, ou enteado, né, crescia. Depois da sua morte, seu nome foi apagado por revolta do seu sobrinho. Ela casou-se com seu irmão, filho de uma concubina, pois o seu pai não havia tido filhos, né, com a sua primeira esposa, a sua mãe, né? O seu marido também toma uma concubina e dele nasce o que seria o faraó, meio irmão dela, e sobrinho, né? Meio irmão e sobrinho de Moshe, Tutmose III. Foi uma das maiores realizadoras de obras no Egito. Porque o povo de Israel passou tanto tempo, 40 anos, para depois, 40 anos não, mas uns 30 anos, caladinho ali, sem reclamar. Tem esse período temporal também. Porque essa mulher começou a tratar bem o povo de Israel. Quando ela morre, quem assume Tutmose III começa a oprimir de novo os israelitas. Porque se você observar, do tempo em que Moshe matou um egípcio, até o Eterno se lembrar do povo de Israel que estava clamando, passou-se 40 anos. Por que o povo de Israel não clamou quando naquele tempo que Moshe matou o egípcio? Porque essa mulher assumiu e ela começou a tratar bem, provavelmente, os israelitas,
e começou a expandir o seu legado, os seus templos, entre outras coisas, mas tratando bem os israelitas. Quando essa mulher morre, assume Tutmose III, ele que começa a afligir de novo o povo de Israel. Ele tinha raiva dos íxos, tinha raiva dos semitas. Então, Tutmose III, chegamos a esse homem, o faraó guerreiro, o faraó do Êxodo. É esse cara aí. Então, tem aqui uma imagem dele, né? Derrotando muitas pessoas. Ele era o faraó conhecido como o rei do arco, né? Ele era o arqueiro real, né? Então, a suspensão da imagem da rainha faraó levou vários egiptólogos a defender a hipótese não confirmada que Tutmose III pode ser vingado, pode ter se vingado, assim de sua tia, por ter usurpado o trono, o que, se estiver certo, seria uma das intrigas palacianas mais antigas da história. Então ele foi lá e apagou o nome da sua irmã da história em vários pontos, pouca coisa sobrou sobre ela, sobre a história de Moshe, nada sobre a história de Moshe, né? E ele passou 27 anos cultivando raiva de Moshe. E todos os que estavam ali à volta diziam que, ela provavelmente dizia, que Moshe era para ser o novo faraó, porque ele foi bem treinado, porque ele era um homem culto, por causa disso, aquilo, outro. Agora imaginem, esse faraó está lá com toda a pompa e chega justamente quem ele tanto odiava, depois de 40 anos, para dizer, tira esse povo daí de escravidão, ou seja, dando ordem a esse faraó. Como é que ele aceitaria isso aí? E por quê? E se ele aceitasse, era um sinal de fraqueza. Que ele estaria provando para todos que Moshe realmente era para ser o faraó. Por isso que ele não quer aceitar. Só que Moshe não queria nada disso. Então, alguns pontos do faraó Tutmose III. Ele era vencedor de vários combates e continuando o reinado como exímio construtor. Vingou-se de sua tia, apagando seu nome de suas obras e colocando seu próprio nome. Moshe seria conhecido e também uma ameaça, pois era o filho da sua tia que usurpou seu reinado. Então, o faraó de coração duro é esse homem, Tutmose III. Então, tem uma estátua dele, fizeram a reconstrução do busto dele. Olha aí, quem seria o dito cujo. Tem umas coisas interessantes na história dele que vocês vão ver, que eu deixei pro final aqui, pra gente entender. Vou voltar aqui. Tutmose III morreu, em média, com 55 a 60 anos de idade. Porém, na sua tumba, os egípcios não faziam o sepultamento com a tumba, tal. A história diz que ele morreu entre 55 e 60 anos de idade. Na tumba dele foi encontrada uma pessoa de 20. Por que botaram uma pessoa de 20 anos de idade na tumba do faraó que tinha por volta de 60 anos de idade? Então, de fato, ele não morreu. Não acharam o corpo, né? Botaram o corpo de outro. Para dizer que era ele. Mas será que o povo dele, da época de Moisés, quando abriu, ele não estaria morto ali? A batalha que ele foi atrás dos hebreus? Não era o corpo dele. Não, estou dizendo. Porque a história diz que ele não morreu, né? Não. A escritura fala que o faraó morreu junto com seus no mar. No mar, pronto. Sim, e não acharam o corpo dele. Não acharam a coisa, foi por isso que colocaram. Um corpo de alguém lá para dizer que foi ele. Só que botaram uma pessoa de 20 anos de idade. Então, em tese, o faraó do Êxodo, o primo de Moshe, que que encontra com aquele que seria o seu maior rival, e esse mesmo vem com uma mensagem que tiraria o seu sono. Acostumado a vencer, como a gente viu, ele era um faraó guerreiro, né? Ele assim se intitulava, e principalmente com aversão a tudo que vinha da sua tia, recebe a visita de Moshe. Então, aí a gente vê por que ele não queria nada, ouvir nada acerca de Moshe.
Então veja o que foi nessa tumba que foi encontrado com um menino de 20 anos de idade, né, lá dentro. Eles faziam um tipo de uma tumba mesmo, né, enorme, e lá tinha várias inscrições. Olha o que está escrito nas paredes da tumba desse faraó. Diz o seguinte, ó. Vamos lá primeiro ao que está escrito no Salmo, na escritura, né? No Salmo está dizendo, Salmo 136, versículo 15. Mas lançou o faraó com seu exército no mar, e o seu amor dura para sempre. O amor do eterno dura para sempre. Ou seja, o faraó morreu junto com o seu exército. Nas novelas aparece o faraó como? Olhando de cima do muro e o povo morrendo, né? A escritura diz, mas lançou o faraó e o seu exército no mar. O faraó entrou, foi o primeiro aí na frente, e o mar se fechou com ele dentro. Também na tumba do faraó, numa parte dos textos encontrados, diz o seguinte, veja o que está escrito. Palavras ditas por Horus aos afogados, aos que mergulham, aos que flutuam sobre a face de Nu, aos que estão no abismo de Duate. Vós que estáis submersos na obscuridade, no abismo cujas mãos cobrem o seu rosto. Vós cujos rostos estão mergulhados, cujas espinhas dorsais ficam na inundação. Vós que nadais no abismo, flutuando estendido sobre as suas costas, com os rostos voltados para trás, que haja ar para vossas almas, que elas não se asfixiem, que os vossos braços remem sem estar ocultos, que possais abrir o caminho do reto abismo, que os vossos pés, sem que os vossos joelhos estejam ocultos, para que possais sair da inundação, que os vossos corpos não cheirem mal pela putrefação, a vossa carne não esteja em decomposição. Tendes o poder, a vossa água, respirais, porque eu tenho decretado. Está falando de alguém que morreu afogado e que ele tem a força para sair desse lago. Está na tumba desse faraó, escrito isso. Tem alguma dúvida de que foi esse faraó que morreu no mar? Então eu fiz um plano aqui, usando as datas que os arqueólogos encontram, para assimilar a cada acontecimento que a escritura fala. De 1650 a 1610. Quem é que está na dinastia? O faraó Xerxes. Está aqui, ó. Dinastia dos Ixos, Xerxes. Iosef vira governador do Egito. De 1521 a 1493, a gente acabou de ver, Tutmoses I retoma o governo. Quem é o governador? O faraó Tutmoses I. Faraó que não conhece Iosef e começa a oprimir o povo. 1481 nasce Tutmoses III. Quem é o reinante? Faraó Tutmoses II. Moshe mata um soldado egípcio e foge. De 1479 a 1458 morre Tutmoses II. Hatshepsut assume o reinado provisoriamente, sem esperança de Moshe voltar. Então quem está reinando aqui, Hatshepsut Tutmoses III, por quase 22 anos. Moshe havia fugido e não sabia que seu perseguidor morreu, e sua mãe o aguardava para torná-lo rei. Por isso que o Eterno deixa ele 40 anos resignado, né? De 1458 até 1445 porque não se sabe ao certo ainda, 1425. Assume o trono definitivamente Tutmoses III, o faraó do Êxodo. O faraó que morreu no mar de juncos, junto com os exércitos egípcios. Então, esse foi o nosso estudo. Agora vocês sabem por que existia um faraó com um coração tão duro, parecendo uma pedra, que não aceitava nada do que Moshe falava. Ele preferia morrer e tudo fosse destruído do que ele aceitar cumprir o que Moshe estava ordenando. Também diz que o próprio Eterno endureceu o coração dele. A gente vai entrar nesse mérito. Eu posso... O Eterno, meus irmãos, na realidade, quando diz que o texto que o Eterno endureceria o coração do faraó, se vocês observarem as 7 primeiras sentenças que aparecem, que ia endurecer o faraó o seu coração. Só depois, no final, o Eterno diz: eu endurecerei o coração do faraó. Mas
O que é que o Eterno usa para endurecer o coração do faraó? Ele dá a opção. Ele dá a opção, mas o outro não quer seguir, Não quer seguir. Então, tudo aquilo que a gente semear, a gente colherá. Então, o Eterno, na sua onisciência, ele já sabia qual seria o limite para esse faraó ter o coração duro, quebrantado. Nenhum. Não existiria nada que conseguisse quebrantar o coração desse faraó. Tanto é que, mesmo depois que ele deixou o povo sair, o que é que ele fez no final? Foi atrás. Não, ele era obstinado, não existia nada que ele pudesse, o Eterno fizesse, que esse faraó quisesse quebrantar o coração dele. Então esse é o exemplo de pessoas que, veja, são totalmente contrários ao caminho de Techuvá. Elas não vão fazer Techuvá sobre hipótese alguma. Ela prefere morrer do que fazer Techuvá. E hoje existem várias pessoas com esse espírito do faraó na vida. Observe uma coisa interessante. Toda vez que o faraó pedia perdão, o Eterno suspendia na mesma hora as pragas. Por que o Eterno fazia isso? O Eterno sabia que o faraó não iria se arrepender? Sabia. Sabia, mas ele tem que dar chance, porque ele nunca deu, ele não te dá chance. Todas as vezes que a gente pedir perdão, meu irmão, enquanto houver ainda esperança, o Eterno ele não vai fazer dizendo, eu vou fazer aqui só para ver amanhã tu se lascar. Não vai fazer de novo. Não. O Eterno faz exatamente de tudo para que a gente tenha toda a oportunidade para andar em Techuvá. Ou seja, ele não vai colocar empecilho nenhum. Nem o passado da gente, o que a gente fez de errado, ele vai colocar diante da gente pra gente. Ele faz tudo novo, ele faz um caminho novo. Porém, se no outro dia você volta a transgredir, meu irmão, novamente tudo aquilo que é de mal vai te perseguir. Porque é como uma luz que você acende o isqueiro, ela repele a luz. Assim é quem está no caminho de Torá, de Techuvá. Quando você apaga o isqueiro, a luz volta a dominar. A escuridão. A escuridão, ela vai existir para sempre. Fecha o coração. Até que venha o reino do Eterno. Mas enquanto a gente está nesse mundo aqui, a escuridão, ela tá agora, nesse momento. A gente está aqui em plena luz do dia. Mas se o sol hoje, agora, se apagar, vai acontecer o quê? Tiver um eclipse. A escuridão domina. Por quê? A escuridão é justamente a ausência da luz. O que o Eterno criou, a escuridão já existia. Foi a primeira, né? A primeira coisa que existia era a escuridão. E o Eterno disse, haja luz, e houve separação entre a luz e as trevas. Ou seja, as trevas sempre existiram. O Eterno criou a luz. Então, primeiro veio as trevas, depois veio a luz. Então, cabe a nós, a gente querer andar no caminho da luz. É mais difícil. Para você manter um fogo aceso, você precisa pegar o material, botar ali, acender o fogo, continuar alimentando. O Eterno mandou os sacerdotes manter a chama acesa perpetuamente. Dava um trabalho medonho. Eles pegavam todo dia e botavam ali, ó. E não era para botar de todo jeito lenha, não. Viu? Tinha uma altura do fogo específica. Para não botar muito de uma vez e se embora dormir. E tinha muito sabidinho, né? Pegava um monte de madeira assim, sacudia de bolo, de todo jeito e ia se embora dormir. Não. O Eterno mandava botar conforme a quantidade correta, para todo dia, toda hora ir ali alimentando, devagarzinho. E assim é a nossa fé. Ninguém engana o Eterno. Ninguém engana o Eterno. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Ninguém. O Eterno abençoe a todos vocês aí.